Estou sofrendo hate por ter o pau pequeno. Todos nós vamos ter que lidar um dia com os chamados haters. E chegou a minha vez. Tudo começou no sábado de carnaval, quando eu decidi ir pra um bloco vestindo um macacão de wrestling. Tá, vamos lá. Essa piada aí dos haters é uma piada antes que vocês comecem a comentar aí que é haters e ele não sabe falar haters, tá? É uma piada. Vítimas dos chamados haters. Pessoas que nos seguem na internet. Essa história ficou assim na minha cabeça rolando desde o último final de semana, porque o Rodrigo, que é esse cara aqui, ele é um querido e tal, tá lá no Instagram, não é uma pessoa famosa, não é influenciador, não é nada disso. Inclusive ele tem pouquíssimos posts, mas é um cara que gosta muito do corpo, gosta muito da estética e que malha, que pega pesado. Eu não o conheço, tá? Eu vi no Instagram dele. E os gays, eles de fato vão ao carnaval com macacão de wrestling. Eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, tá? Que vocês estão vendo aqui. A gente botou esse aqui porque ele é listradinho tudo e não marca muito aí as partes do rapaz, mas os gays vão com uma cor sólida mesmo, tá? Um preto, um vermelho, um azul, e aí fica tudo ali marcado aparecendo e é muito bonito. Gente, é muito bonito. Eu não vou botar aqui porque vocês sabem o que é um lutador de wrestling ou de luta greco-romana. Então é só vocês olharem lá e aí vocês vão ver que os gays que são lindos, que têm corpos esculturais e que são maravilhosos, que são muitos, tá? A maioria, inclusive, né? A gente vai no carnaval, só tem bicha padrão. Eles estão de macaquinho de wrestling, que é a roupa daqueles lutadores de luta greco-romana. É sexy, é legal, é carnaval, né? Onde você quer ser sexy, onde você quer se libertar, quer pular, onde você quer mesmo mostrar seu corpo. Isso pra todo mundo, tá? Gays, héteros, as meninas, os meninos. As meninas vão lindas, né? Com aquelas calcinhas assim, de praia, assim, mais curtas, aí põe um biquíni, aí um negocinho em cima, faz um cabelo. Todo mundo vai muito à vontade pro carnaval e vai exibir mesmo aquilo que tem, aquilo que dá, né? Algumas pessoas que, né, têm questões mais arraigadas aí com o seu corpo, não exibem, mas vão pro carnaval e põem a sua roupinha. Eu sou um, né? Eu já saí no carnaval, gente. Não dá pra botar foto aqui, porque toda vez que eu boto foto de sunga, o YouTube põe restrição no meu vídeo. Mas eu já saí no carnaval de sunga e uma bandeira atrás como se fosse uma capa, meio de Capitão Gay. Eu vou botar a foto aqui pra vocês, assim, pra botar metade. Eu era muito sarado. Sarado no sentido de ser magro, né? Eu não tinha tantos músculos assim, não tinha peitão nem nada, nunca tive, nunca vou ter. Mas eu tinha a barriga chapada, como vocês podem ver aí nessa foto. Chapada. Dava pra ir de um macaquinho de wrestling? Dava. Mas na época não era moda, é moda agora. Até porque quando a gente vai beijar o boy ali, né, as coisas se encostam e tal, tudo é um barato, né, pra quem curte. E eu já fui essa pessoa que exibia o corpo. Hoje eu não sou mais. Eu tô com uma barriga, não tô malhando muito bem, minha perna não tá mais definida, enfim. E também a gente não se preocupa tanto quando a gente tá com uma certa idade, a gente não quer mais isso, a gente quer estar ali tomando uma cerveja. Mas quem tá no topo do seu corpo, da sua forma física, quer se exibir. Só que as pessoas, elas querem um pouco mais, sempre. Elas exigem um pouco mais do outro, quando elas não estão entregando nada. Eu acho que esse é o grande ponto, essa é a discussão desse vídeo hoje, sabe? É exigir do próximo aquilo que você não entrega. O fato é que esse bonito, tá? O Rodrigo, vocês vão ver o vídeo dele inteiro, inclusive vão ver uma foto dele de macaquinho de wrestling. Tomou um belo de um hate, mas um belo mesmo, assim, foram muitos comentários, porque ele postou a foto e todo mundo disse que o peru dele era pequeno. Ele tinha um sacão e só um pontinho de peru. No vídeo dele, ele assume que de fato é pequeno. Mas acho que tem uma questão, tá? Acho que as pessoas, primeiro, elas esqueceram como é que funciona um né? Vou já falar disso. E também, elas esqueceram que a gente não fala do corpo do outro. No Twitter eu recebi uma crítica agora aqui, né? Porque eu postei um menino que foi postando o resultado da harmonização facial dele e agora a cara dele parece um tubarão martelo. E aí o menino comentou: aqui é onde a gente aprende que não se deve julgar o corpo do outro e ao mesmo tempo a gente julga o corpo do outro. Fazendo uma crítica a mim pelo post que eu fiz. No meu canal, eu nunca julguei o corpo de ninguém, mas eu também nunca disse que a gente não vai julgar carecas bolsonaristas, gays evangélicos, gays bolsonaristas, homens héteros bolsonaristas. A gente vai tirar sarro, vai tirar onda. Quando a gente fala do corpo deles, é pra fazer uma chacota com as atitudes dele, com atitudes machistas, racistas, LGBTfóbicas, mas nunca, em hipótese alguma, a gente veio nesse canal pra fazer julgamentos com o corpo alheio. E aqui reside um grande problema, que esse julgamento sempre parte de um ponto que é algo que falta em você. Pode ser uma dor sua, pode ser um buraco no seu coração, na sua cabeça, pode ser algo que você queria, pode ser uma forma como você se espelha, algo que você deseja muito e é inalcançável pra você, ou simplesmente você pode ter muita inveja. Sempre parte de um ponto muito triste, muito miserável da vida da pessoa, quando ela olha pra alguém e diz: nossa, mas a tua barriga tá grande, né? Vamos ver o Rodrigo, que assumiu em vídeo que tem um pequeno e só queria usar uma roupa e ser bonito no carnaval.
Olá, minhas Julinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, sapateadora. Eu sou tudo nesse canal, inclusive eu sou todas essas bonequinhas, né? Nós somos aqui a Felisberta, somos a Doriana. A Felisberta tá torta, mas eu vou ajeitar. Eu sou a bonequinha Suzy desse canal, onde a gente fala sobre tudo que nos convém. Aqui debaixo tem todas as maneiras de vocês me ajudarem a fazer vídeos novos a semana toda. Tem um Pix, tem um Apoia-se, tem um clube de membros. Assina aí, a gente ganha uma graninha e a gente tem vídeos legais todos os dias. De segunda a domingo tem vídeo nesse canal, é muito bom, segue e coloca seu dedo. Mas coloca o dedo mesmo, porque as discussões aqui são maravilhosas, tá? Às vezes elas estão de baixíssimo nível, a gente ri demais, às vezes o nível eleva muito, às vezes são 45 minutos de vídeo, às vezes só são 15, então segue, porque tem de tudo um pouquinho. E vamos de desabafo de gay padrão. Gente, eu tô falando assim baixinho, não é porque eu virei uma pessoa polida e comedida, é porque eu pulei muito carnaval em todos os finais de semana e a minha voz foi embora mesmo, tá? Então pra quem tá chegando agora nesse canal, tá assistindo pela primeira vez, eu não falo desse jeito, eu falo berrando, gritando como se o mundo fosse acabar, né? Porque eu sou nortista mesmo, a gente fala assim, se expressa muito, mas eu tô dando uma moderada, que é pra eu não ficar completamente mudo e a gente não ficar sem vídeo. Mas nunca esperem essa serenidade de mim todo dia, não. Estou sofrendo hate por ter o pau pequeno. Todos nós vamos ter que lidar um dia com os chamados haters. E chegou a minha vez. Tudo começou no sábado de carnaval, quando eu decidi ir pra um bloco vestindo um macacão de wrestling. Eu não tinha fantasia, então um amigo meu me deu o macacão e falou pra eu usar. Dias antes eu tinha visto um post no Twitter de alguém dizendo o quão broxante era usar roupa de luta no carnaval. Então eu postei uma foto com a legenda: ai, que broxante. Tá aqui, essa é a foto que ele postou. Isso é um macacão de wrestling. A gente deu uma borradinha aqui, infelizmente, né? Porque tá marcando o saco dele e o pinto dele, que de fato é pequeno. Então, ele postou essa foto e os comentários começaram a rodar. Mas foram tantos comentários que ele teve que apagar a foto. Não tá mais no Instagram dele. Inclusive, a gente vai lá no Instagram dele daqui a pouco pra ver algumas coisas, uns comentários. Isso é um macacão de wrestling ou de luta greco-romana. Os gays vão assim pro carnaval, tá? O dele é branco, muito branco, marca ainda mais. E a gente vê que é um pinto. Tá? É um pinto. Um belo de um saco, um belo de um pinto e um corpo escultural, que eu acho, tá? Pra mim. É o que importa. Se eu vestisse um macacão desse, ia ficar bom? Não ia, porque ia sobrar, né, pano na minha perna. Tá bom, eu ia ter que usar um PPPPP, né, e ia ficar uma barriga no meio, as pernas finas, e não ter um peito pra preencher ali a alça do macacão. Eu usaria? Não, jamais, tá? Mas, se o cara é uma delícia, como esse menino, como o Rodrigo, por que não? Passou pela cabeça dele, né? Esse é o corpo que eu tenho, independentemente acho que ele nem pensou, gente. Honestamente, eu acho que ele, em momento algum, passou pela cabeça dele que a marca do pinto dele no macacão fosse incomodar. Claro que não é que se espera, mas quando a gente vê o gay no bloquinho com um macacão desse, a gente automaticamente olha pro pau dele. Não tem como não olhar. Porque é bonito de se ver um pau marcando no negócio. Uns são grandões, uns são médios, uns são pro lado, pesados, outros estão pra cima. Outros são mais assim discretos, é um pontinho e tal. Outros são como o dele, bem pequeno. É isso. São muitos. Eles são muitos, muitos. A gente usar uma roupa de wrestling no carnaval. A foto ficou lá e eu fui viver minha vida. Até que começaram a surgir os primeiros comentários de gays e mulheres incomodadas com o volume ou a ausência de no meu macacão. Foram uma série de comentários vexatórios e degradantes sobre o meu corpo e é claro que eu não poderia ficar confortável com... Vamos ver os comentários, porque eu acho muito importante que a gente tenha essa ideia de saber de onde vem esses comentários, tá? Ó, La Puerta de Trás, a porta de trás, né? Pra mostrar o que tem atrás, porque na frente não interessa. Mulher, ó, não tô acreditando, Charlene. Outra mulher, amiga, kkkkkk, marcou uma colega lá, né? Outra mulher, Neiva, corre aqui, mulher, kkk. Outra mulher, Thalia, comentou: ué, cadê, né? Uma outra, perderam totalmente o senso do ridículo. Aí, outra mulher, miudinho. Então, assim, não é a primeira vez que eu vejo isso na internet, tá? A mulherada atacando gays por conta de tamanho de pinto. Eu lembro de uma coisa que aconteceu no X há um tempo atrás. Eu procurei, tá, gente? Não deu pra trazer. Eu procurei, não achei. Que era um casal de gays, que eles têm uma marca de sunga. Eles são ultra lindos, ultra sarados. Mas é aquele padrão mesmo padrão, não é que é volumoso. Aqueles caras secos, assim, com muito tanquinho, muitos gominhos. E eles estavam mostrando as sungas que eles vendem. Eles são um casal e são casados. E eles têm um pinto absolutamente normal. Normal. Um volume, né? Tipo, normal. E o que tinha de mulher comentando, a sunga é sem pau, só que botava 100 com S. Mas era muita mulher. E aí é que eu queria dizer uma coisa pra vocês. A noção de pinto foi perdida completamente, né? Porque o pinto, ele cresce. Mole, ele pode ser pequeno. E quando ele, né, enrijece, ele pode ficar grandão. Às vezes ele é super grande, mole, que a gente chama de shower, né? O primeiro é o grower, aquele que cresce. E o shower é aquele que aparece muito quando é mole. E quando endurece, não cresce tanto assim. Fica meio que mais ou menos do mesmo tamanho. Há uns que crescem muito demais, outros que são pequenos mesmo. É isso.
tá? Mas um pinto basicamente funciona assim. Aqui, ó. Olha o carro do ovo passando. Que cotoquinho. É homem trans? Isso só comentário de mulher, tá? Só o sinalzinho, só o ovo. Ele é trans. Credo. Nojento. Pornográfico. Uma verruga. Que diabo é isso? Que é isso, uma verruga? Neiva do céu. Aberração, feio demais. Você não cogitou usar um tapa-sexo não, ficou broxante mesmo. Gays, tá? Gays e mulheres. Entendi nada. Neiva do céu, ha, marcando a amiga, né? Miudinho. Se fosse ativo, não iria entrar nada. Isso uma mulher falando sobre as posições sexuais que homens gays assumem dentro de um relacionamento, ativo e passivo. Uma mulher. Qual é a experiência? Qual é o local que essa mulher ocupa pra fazer esse tipo de comentário? Que conhecimento ela tem sobre isso? Parece uma espinha. Enfim, são muitos comentários degradantes, muitos comentários ofensivos que estão relacionados ao corpo do outro, o corpo alheio, no caso o corpo dele, e que são basicamente comentários falocêntricos. São comentários de pessoas que estão com a cabeça tão cagadas, tão destruídas pela ideia que a gente tem do sexo capitalista, que é aquele que a gente compra, aquele que a gente consome na internet, nos veículos de comunicação, nas novelas, nos filmes. Esse é o que a gente tá com ele impregnado na cabeça e acha que esse é o de verdade, esse corpo é o de verdade, esse órgão é o de verdade, e não é. De alguns comentários eu dei risada, outros me esquentaram a cabeça, já que eu não sou a pessoa mais pacífica e calma do mundo. Alguns comentários eu respondi, outros eu excluí e alguns eu ocultei. E não é como se eu concordasse com o fato do meu pau ser ou não pequeno, mesmo porque isso não diz respeito a ninguém além de mim e, quem sabe, ao meu namorado. Afinal, eu tô muito satisfeito e muito feliz com as proporções do meu corpo. O fato é que você tem o direito de pensar e achar o que você quiser sobre o outro. Só não sei se você tem o direito de falar e muito menos de escrever sobre isso na internet. É impressionante que tamanho de pau ainda é associado a masculinidade, virilidade ou boa performance sexual para algumas pessoas. E curiosamente, essas mesmas pessoas conhecem muito pouco sobre anatomia humana. Em especial homens gays, né? Porque é engraçado essa mulherada comentando aí, mas eu tenho uma amiga, uma querida amiga, que ela falou a seguinte frase uma vez, é meio baixa, mas ela falou: amigo, quando a gente tá apaixonada, o P do cara pode fazer pirocóptero lá dentro da gente, que a gente nem liga, nem se importa. Essa foi uma frase que ela falou pra mim, que quando a mulher tá louca no cara, pode ser de qualquer tamanho que for, ela tá ali, tá vibrando, tá achando ótimo, porque ela gosta dele, do indivíduo. E eu não acredito que isso seja a regra pra todas as mulheres, mas eu acredito que seja pra maioria, porque é pra maioria da gente também, homens gays. E pra maioria das mulheres lésbicas também. Entendam, a gente se apaixona pelas pessoas, embora o órgão sexual faça parte daquilo. Eu sou defensor de que a gente não separa partes do corpo, tá? Vem um combo. Já falei no vídeo sobre pessoas trans aqui. Sobre isso eu deixei bem clara a minha opinião. Mas eu acho que as nossas ideias de medidas, elas são muito fantasiosas. Muito. Não só jogar o corpo do outro, tá? Em especial, homens gays vivem fantasias de que homens viris são sempre homens com falos muito grandes. E o falo, ele é diverso. Nenhum é igual ao outro. Portanto, nenhuma performance vai ser igual a outra. Por maior que seja um falo, pode ser que ele não tenha uma performance boa, porque ele tá colado, ligado a um homem, a um indivíduo que tem atitudes, ações, e pode ser que ele não seja uma pessoa legal com você. Às vezes um falo um tanto menor pode ter uma performance sensacional, porque a pessoa que é dona dele consegue trazer isso pra você, essa experiência que você tanto espera. Podia discorrer aqui sobre falocentrismos ou sobre a fixação das pessoas sobre tamanhos, formas ou centimetragens. Mas eu não sou um estudioso do assunto e eu prefiro não falar sobre assuntos que eu não domino. O que eu posso falar é sobre mim. E eu não lembro de, nos últimos anos, eu ter desprendido meu tempo para ir comentar na publicação de alguém algo que fosse negativo ou vexatório. Às vezes eu passo por publicações que eu não gosto, mas meu scrolling continua rolando. Pois é, essa coisa de comentar é uma coisa que a gente precisa aprender a dar uma segurada, né? A gente precisa segurar a mão. Por exemplo, eu só posso falar por mim. Eu só comento em postagens políticas ou dos meus amigos. Meus amigos que estão fazendo sucesso, pessoas que eu amo, eu vou lá, arrasou e tal. Mas se for questão de coisas políticas, eu vou ali arrumar uma treta, vou ali arrumar uma confusão, aí eu vou ali meter o louco. Fora isso, eu não comentei absolutamente nada de ninguém. Nada. Porque não faz muito sentido pra mim, tá? Você fazer um comentário que tem essa interpretação que é
sobre algo que não tem a ver com a sua vida. Porque as pessoas vão constantemente fazer comentários que são ataques a outras pessoas. Obviamente que a gente que é criador de conteúdo, a gente tem, né, um polimento ao comentar. Mas a maioria das pessoas que não são criadoras de conteúdo, ou seja, 99,99999% da população mundial, faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas pessoas estão impunes a qualquer tipo de tribunal. Às vezes dá ruim, tá? Às vezes dá ruim pra alguém, pra uma pessoa comum. Ela leva ali que ela acaba saindo da rede. Mas a maioria dessas pessoas estão imunes a qualquer tipo de tribunal. E eu simplesmente esqueço o que eu vi. É por isso que a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é um pensamento do leãozinho do Twitter. Nenhuma estética equivocada constrange mais do que a vulgaridade da amargura. É isso. Nenhuma estética equivocada no sentido de que o equívoco parte de si, né? E aí ele se reflete no outro, porque se o outro não estivesse te observando, você não saberia que você teria cometido um equívoco. Isto é, você desprender do seu tempo pra ser amargurado com pessoas que você nem conhece é muito mais constrangedor do que o meu pau pequeno. É isso, arrasou. Excelente discurso. Acho que a gente tem um ponto muito bem amarrado. As pessoas que fazem esse tipo de comentário não são somente pessoas amarguradas, mas são pessoas más, são pessoas mesquinhas, são pessoas com uma educação, né, precarizada mesmo. Vem ter um pouco de família, né? Se você vê pai, mãe, irmão, todo mundo fazendo isso, você cresce achando que isso é certo, né? Então, acho que tem muitas questões. Aqui no post dele, onde ele fez esse vídeo, tem alguns comentários que são muito pertinentes, inclusive de pessoas a quem eu admiro muito, admiro demais. O Rodrigo França, que inclusive tem uma entrevista com ele aqui nesse canal, tá? Teatrólogo, roteirista, ator, pesquisador de questões da negritude, também participou de um BBB, é um querido amigo meu e já tive a honra de recebê-lo aqui. Ele comentou: o falocentrismo segue operando como matriz de poder. Ele transforma um detalhe anatômico em medida universal de valor e produz um olhar de vigia, desclassifica e hierarquiza. Essa fixação vem dos séculos que colocou o falo como metáfora da razão e soberania e de estruturas sociais que trataram a virilidade como legitimidade. O resultado é uma sociedade que adoece porque reduz pessoas a símbolos que nunca explicaram a humanidade, desejo ou ética. O problema não está na foto, está no modelo mental que insiste em transformar a sexualidade em instrumento de controle. É sensacional essa perspectiva do Rodrigo, porque são muitas perspectivas, não é a única maneira de se olhar. Mas é sensacional essa perspectiva porque é uma perspectiva política e histórica. Historicamente, essa imagem, ela é feita para exercer poder. Tá? E a gente tá falando de história recente. A gente tá falando aqui do surgimento das novas culturas, quando a homossexualidade foi inventada e criminalizada, quando o casamento foi institucionalizado, quando todas as culturas, né, mais contemporâneas de gênero foram surgindo e sendo institucionalizadas. Então, o pênis, o falo, ele é um instrumento que exerce poder. E não só de poder, eu iria um pouco mais além essa visão do Rodrigo, mas exerce violência. É por isso que muitas mulheres têm questões com o falo. Elas têm problemas com o falo. Por quê? Porque ele já foi usado como forma de violência contra ela. Ele já foi usado como uma arma para atacá-la. E é muito importante que a gente veja que a maioria das pessoas que fizeram comentários terríveis com ele são mulheres. Então a gente tá, de fato, muito desestruturado. A gente tá muito disfuncional. A nossa vida, a nossa cabeça tá muito disfuncional. Porque a gente tá atacando as pessoas de uma forma aqui, mas a gente tá sucumbindo à violência ou tá sofrendo violência aqui pelos mesmos vieses, pelo mesmo meio, entende? Eu sou parte disso. Muitas vezes eu já falei falas, disse coisas violentas aqui pra algumas pessoas, as quais eu me arrependo, e sofri as mesmas violências pela mesma linha, pelo mesmo pensamento, e não parei pra refletir sobre isso. Eu não vou nem pedir desculpas, porque não cabe aqui, mas constantemente eu faço isso na minha vida. A gente precisa se olhar, a gente precisa se analisar, a gente precisa se observar nesse aspecto. Tem mais comentários interessantes aqui. Eu fiz o comentário, né? Eu falei, as pessoas esqueceram como funciona um pinto. Não podemos permitir que gays falocêntricos e mulheres carentes tirem nossa paz. O Alvito fez um comentário bom. Curioso como em pleno 2026 ainda tem gente que olha uma fantasia de carnaval e resolve fazer perícia peniana imaginária. A ciência já explicou há décadas que tamanho não define masculinidade, prazer nem valor humano, mas a insegurança alheia insiste em falar mais alto que qualquer evidência. Criticar o corpo de alguém por não corresponder à fantasia pornográfica coletiva diz muito menos sobre quem está de single e muito mais sobre quem precisa medir a autoestima como régua alheia. Elegância é saber admirar seu
objetificar. Maturidade é entender que o corpo não é vitrine para validação pública. O resto é só barulho de quem confunde desejo com direito de julgamento. Tenho certeza que você estava super feliz curtindo o bloquinho. E desculpa o textão. É isso, tem que fazer textão mesmo, tá? Olha só, gente, tem tudo isso que o Alvito fala, que eu acho importantíssimo, que é muito mais sobre o outro, muito mais sobre o próximo, aquele que tá fazendo o julgamento, do que sobre a pessoa, mas também tem sobre a gente. Tá? Sobre o que a gente quer mostrar, sobre o que a gente quer exibir. Vamos lá, tem um outro local que a gente precisa falar. As pessoas que vestem roupas super sexy para blocos de carnaval, para qualquer situação na vida, elas não vestem só pra si. A gente se veste pro próximo. É muita loucura da gente institucionalizar essa ideia de que, eu me visto pra mim, eu fico bonita para mim. Mentira, mentira. Sabe por quê? Vou falar pra vocês aqui. Se não houvesse a cobrança alheia, se não houvesse o julgamento alheio, o olhar do outro, se não houvesse aquilo que a gente inventou chamado de elogio, do desejo partido do elogio, a gente não se arrumaria. Presta atenção, não tô falando de cuidado, mas eu tô falando que por que eu vou achar uma roupa que se ajuste muito bem, que fique muito boa no meu corpo? Por quê? Se eu posso colocar qualquer camisa, visto, eu já estou vestido. E aí eu vou para qualquer lugar. Vocês estão entendendo? Por que eu vou achar uma calça que fique linda, que tem um bolso mais alto, que põe minha bunda mais pra cima, que me fique mais reta, que faz Se eu posso vestir qualquer calça do meu tamanho e sair na rua. Porque a função da calça é me vestir, hein? Quando você coloca a roupa, o estilo, aquela coisa, você faz para que as pessoas vejam que você está bem naquilo. A mesma coisa com a fantasia de carnaval. Então dizer que quando você coloca um macacão de wrestling e vai para um bloco, e dizer que você não tá esperando nada, absolutamente nada de ninguém, que você quer única e exclusivamente curtir seu bloquinho, não é verdade. Porque sim, você quer a aprovação alheia, você quer os olhares, você quer o desejo. E ele é lindo, ele é altamente desejável. Vocês concordam? A gente não tá vendo ele aqui? Tá vendo. É um belíssimo exemplar de um homem padrão. Por que os gays padrão tomam anabolizante e fazem harmonização facial? Que virou uma pandemia disso entre gays. Porque eles querem o olhar do outro. Eles querem ser avaliados, eles querem ser revisados, eles querem aprovação. Não vem com essa história de que não, eu fiz porque eu precisava muito ter um maxilar de tubarão martelo. Você não precisa de ter um maxilar de tubarão martelo. Você não precisa ter o seu nariz, sabe, bem aqui assim, furando um balão se você encostar nele. Não precisa. Você precisa do nariz que você tem, porque o nariz que você tem faz você respirar. Por que você modifica o seu nariz? Porque as pessoas criaram a ideia de que nariz grande e adunco é feio. Se não houvesse a ideia de feio e de bonito, a gente não modificava nada na gente. Nada. Ficava tudo como está. A gente só faz porque a gente quer a aprovação do outro. Porque a gente inventou o bonito, o feio, o que fica bom, o que fica mal. Essa roupa não fica bem em mim. Por que não fica? Qual é a função dela? Não é cobrir seu peito, cobrir pra você não passar frio e ir pra rua? Vocês já pararam pra pensar nisso? Já tinham tido esse estalo? Assim, tipo, caraca, é mesmo? Eu só me arrumo quando alguém vai chegar aqui em casa, porque as pessoas não podem chegar e me ver toda desencaralhada. Mas se você tá saudável, você tá limpa, tá cheirosa, qual o problema de você tá toda descambelhada? Quem criou essa ideia de descambelhado? Quem criou essa ideia de arrumado? Nós. Nós inventamos isso. E a gente tem que dar conta disso. Tem um comentário aqui que eu achei interessante, que diz o seguinte: se você e seu namorado estão felizes e satisfeitos juntos, a opinião alheia não importa. A gente se absorve críticas quando são construtivas. Esse tipo de comentário só mostra que não são. Não é bem assim, tá? Como eu acabei de dizer. A opinião alheia importa. Já falei muito que a opinião dos outros, ela importa. No fim do dia, quando você senta a sua cabeça sobre o travesseiro, a opinião importa. E outra, se ela não importasse, você não vestiria uma roupa que exporia uma coisa que você levou anos para construir, que é esse corpo incrível e belo. E você usou essa fantasia porque você sim queria expor esse corpo maravilhoso que te deu muito trabalho, muito custo, custou muita grana pra você deixar ele coberto dentro de casa, pra você ir pro bloquinho com um short jeans e uma t-shirt, né? Não é assim que a vida é. É assim, eu não tô julgando de longe, eu acho que tá certíssimo. Eu, tendo um pinto pequeno ou grande, se tivesse esse corpo, sairia com esse macaquinho. Mas facilmente, porque eu ia querer exibir, eu ia querer opiniões. As de ódio, eu ia fazer vídeo como ele fez, arrasado. Gente, é isso. Bem, eu acho que fica aqui uma reflexão pra todo mundo, tá? LGBTs, mulheres heterossexuais, homens heterossexuais, pesquise sobre média, sobre tamanho, pesquise sobre a maneira como a gente olha o corpo do outro. Tava conversando com meu marido esses dias sobre que tipo de homem ainda é bonito pra mim. A gente tá tanto tempo fora do mercado, né? Fora do mercado, essa expressão é muito doida. A gente tá tanto tempo fora do mercado que a gente fica conversando um com o outro, né? Sobre que tipo de homem nos atrai, nos agrada, o que a gente acha bonito e nos dá tesão. Porque a gente
né, só fica um com o outro. E aí a gente tenta manter isso aceso através de conversa, de diálogo, porque é muito legal, é muito importante. Recentemente o João fez um vídeo no canal dele e ele tá sofrendo um monte de comentários de pessoas que ficaram pé da vidas porque ele normaliza as pessoas que são casadas assistirem pornografia. Ele disse lá no vídeo dele que tudo bem assistir um pornozinho, uma coisa no celular, sozinho. E a galera tá indo lá dizer que assistir um pornozinho sozinho é traição. Uma série de coisas assim, sabe? E aí ele tá puto com esses comentários. E a gente conversa muito sobre isso, eu e ele. Quando a gente assiste, né, os vídeos ou os filmes, quando eu vejo algumas coisas, eu falo, esse tipo de coisa aqui não me atrai mais, né? Eu sempre falo pra ele, homens jovens já não acham tão bonito, tão sexy. Ele fala, eu ainda acho, se for um boyzinho, eu acho bonito e tal. Então assim, a gente tem essa coisa. Conversando com ele, tava no bloquinho, falando, meu Deus, quantos homens gays, né? Lindos, grisalhos. Mas como esses homens podem ser tão lindos? Essas barbas, esse cabelo grisalho, que coisa linda. E é meu sonho ficar grisalho. E a perspectiva muda, né? Há alguns anos atrás, eu não pensava assim, eu não via assim. Então, é isso, sabe? A gente precisa se policiar no que a gente vai falar, no que a gente vai declarar. Mas não só isso. Acho que no que a gente vai pensar também. É muito importante, sabe? Dormir em paz, sabe? Tá com a cabeça boa e não ficar pensando essas coisas que são coisas odiosas, especialmente sobre o corpo do outro. Deixem a opinião de vocês aí, comentem, tá? E muito obrigado por quem chegou até aqui o final desse vídeo. Eu vou deixar um outro aqui no canto pra vocês maratonarem no canal, mas sigam, tá? É importante que vocês metam o dedo aqui. Eu estou muito bonzinho hoje, eu tô muito pacífico, porque eu tô sem voz, né? Vocês podiam fazer uma votação assim, manter esse tom de voz. Não, eu quero aquela mona do Antigo Testamento, que gritava, berrava, já saía batendo na mesa. Alguém fez esse comentário essa semana que gostava mais de mim antigamente quando eu escroteava com todo mundo. Mas é porque eu tô rouco, mas eu jamais deixaria de fazer vídeos pra vocês. Aqui debaixo tem as maneiras que vocês têm de ajudar o canal, mas a principal maneira é botando o dedão no botão de seguir. Eu volto todos os dias como sempre. Até o próximo. Tchau.